Capítulo 268. Inesperado. As palavras de Tufé fizeram com que todas as expressões dos anciãos mudassem, especialmente o ancião Sun. O terror apareceu em seus olhos e ele se escondeu apressadamente no meio da multidão. Quando ele lutou contra aquele ancião corrupto, ele fingiu intencionalmente que não era páreo para ele e foi forçado a recuar várias vezes, levando-o a Longshen. Então ele foi lançado voando por um golpe poderoso e acabou se envolvendo com outro ancião corrupto. No caótico campo de batalha, ele pensou que suas ações foram completamente perfeitas sem que ninguém percebesse. Ele não esperava que alguém suspeitasse de alguma coisa. No entanto, o ancião Sun naturalmente não admitiria isso agora. Se Tufé estivesse apenas adivinhando e usando táticas de intimidação, então, se ele admitisse seu crime, ele realmente seria um idiota. De qualquer forma, ele não acreditava que alguém tivesse qualquer prova de que ele havia atraído de propósito aquele ancião corrupto. Então, ele agiu como se não soubesse do que estava falando. Ancião Sun, você não tem nada a dizer. Tufé olhou friamente para o ancião Sun, matando a intenção surgindo em seus olhos. Embora Tufé estivesse lutando contra Guiyan, ambos sabiam que seria impossível para eles matar o outro. Eles estavam vigiando todo o campo de batalha enquanto lutavam. Ele não tinha visto o ancião Sun levando aquele ancião corrupto até Longshen, mas ele viu que quando Longshen e aquele ancião corrupto começaram a lutar, foi o ancião Sun quem esteve mais próximo. Embora ele tenha atacado rapidamente outro ancião corrupto, Tufé ainda notou. Com seu conhecimento de como o ancião Sun estava constantemente mirando em Longshen, como Tufé poderia não perceber que o ancião Sun havia armado isso? Tufé não era mais capaz de suportar. Longshen pode ser um divergente e, portanto, não poderia interferir propositalmente em seus assuntos ou dar-lhe qualquer tratamento especial, mas isso não era mais um tratamento especial. Ele nunca permitiria que o ancião Sun fizesse tal coisa com nenhum de seus discípulos. Com esse tipo de justificativa, mesmo que ele lidasse com o ancião Sun, ele não seria infectado por nenhum karma. E então Tufé estava finalmente preparado para executar este ancião Sun completamente idiota. A expressão do ancião Sun mudou e ele perguntou, por que o ancião executor diria uma coisa dessas? Todos os outros ficaram surpresos, olhando para Tufé e o ancião Sun em confusão, sem saber o que estava acontecendo. Dentro daquela multidão, apenas Longshen conhecia toda a história. Mas atualmente, Longshen estava pensando sobre algo e não disse nada. Você nem sabe o que fez, bufou Tufé. O discípulo não entende. Por favor, explique claramente o ancião de execução. O ancião Sun estava em pânico por dentro, mas ele ainda parecia confuso. Embora os dois fossem anciãos, Tufé era o ancião mais antigo e poderoso do mosteiro Xuantian. Os outros anciãos tiveram que se chamar de discípulos na frente dele para mostrar seu respeito. Tudo bem então. Esse ancião corrupto era originalmente seu oponente. Porque você seria derrotado e teria que fugir dele. Ele também estava no nível de forjamento de ossos de 8 temperamentos, o mesmo que você, então não tente me dizer que você não era páreo para ele, disse Tufé friamente. O ancião Sun disse com vergonha, o discípulo teve um problema com sua aura ao cultivar alguns dias atrás, resultando em danos aos meus meridianos.
Isso fez com que minha habilidade de combate caísse drasticamente. Se o elder de execução não acreditar em mim, você pode me examinar pessoalmente. Discípulo é membro do mosteiro e recebeu a gentileza do mosteiro. Como eu poderia prejudicar intencionalmente os discípulos do mosteiro? O ancião Sun teimosamente declarou que não tinha feito isso de propósito. Além disso, como uma velha raposa astuta, ele já havia feito seus preparativos. Durante a batalha, ele propositalmente prejudicou seus meridianos apenas para isso. Não havia como verificar a que horas os meridianos haviam sido danificados. Em outras palavras, não havia nenhuma prova sólida de que ele tivesse feito isso de propósito. Tu Fé zombou, há muito tempo sabendo que o ancião Sun diria isso. Mas ele tinha suas próprias artes secretas para determinar a veracidade das palavras do ancião Sun. Vendo aquele sorriso de escárnio, o ancião Sun sentiu um calafrio. Se Tu Fé determinasse que ele havia prejudicado intencionalmente Long Shen, então com a natureza correta de Tu Fé, ele definitivamente morreria. O ancião Sun começou a suar. Tu Fé estava prestes a continuar quando Long Shen interrompeu de repente. Este assunto não é culpa do ancião Sun. O campo de batalha é constantemente caótico e ninguém pode dar garantias absolutas. Vou testemunhar que o ancião Sun tentou atacar para me salvar muitas vezes, mas ele sempre foi bloqueado pelos especialistas do caminho corrupto. Ele também estava desamparado. E então eu gostaria de pedir ao Elder Tu Fé para não culpar o Elder Sun. Embora o ancião Sun não tenha podido ajudar, com certeza vou me lembrar de suas intenções. As palavras de Long Shen confundiram Tu Fé. Ele se perguntou se Long Shen havia se tornado um idiota de repente. Ele foi incapaz de dizer que o estava mirando de propósito. Ele estava implorando pela inocência do ancião Sun. Até o ancião Sun ficou atordoado. Ele definitivamente nunca pensou que Long Shen sairia de seu caminho para ajudá-lo. No entanto, ele também não tinha medo. Contanto que ele teimosamente declarasse que seus meridianos haviam sido danificados e ele estava enfraquecido, ele ficaria bem. Ele não havia deixado nenhum erro para trás. Tu Fé não sabia o que Long Shen estava pensando, mas como Long Shen não queria que ele continuasse investigando esse assunto, ele só poderia desistir. Para esta batalha corrupta e justa, além de uma certa seita, a exibição de todos foi excelente, disse Tu Fé a todos. Claro, quando ele disse além de uma certa seita, todos os olhares se voltaram para o líder assistente da seita Bloodnet Sect. Todos os discípulos da Bloodnet Sect fugiram sem deixar um único para trás. Embora muitas outras seitas tivessem discípulos covardes que fugiram, todas elas tiveram pelo menos alguns discípulos que ficaram. Era apenas uma questão de quantos fugiram e quantos ficaram. Mas não importa quantos ou quão poucos, ou mesmo se eles conseguiram sobreviver, isso ainda era uma espécie de honra para essas seitas. O líder assistente da seita Bloodnet Sect não tinha como refutar isso. Hoje tinha sido realmente vergonhoso para ele. Long Shen, como comandante-chefe da batalha desta vez, você anuncia as recompensas e punições, disse Tu Fé. Meu! Long Shen ficou surpreso. Sim. O líder da seita nomeou você como comandante, então você tem autoridade. Mesmo eu não tenho o direito de me opor às suas ordens, sorriu Tu Fé.
Long Shen ficou surpreso. Ele pensava ser apenas um pequeno discípulo do mosteiro Xuantian. Ele não esperava que suas responsabilidades fossem tão pesadas agora. Vendo todos olhando para ele, Long Shen não recusou e anunciou diretamente: vamos falar sobre a punição primeiro. Eu sinto que não há nada para punir. Ninguém nasce com a coragem de não ter medo da morte. Isso é mais devido à forma como eles foram criados, então não é culpa daqueles discípulos. Ter medo da morte é natural e não os culpo. Isso porque nenhum deles era um dos meus irmãos e, portanto, suas ações também não podem ser consideradas traição. Quanto a como suas próprias seitas lidam com eles, isso dependerá de cada seita individual. Nosso mosteiro não vai interferir. Todos ficaram chocados. Seja no mundo secular ou no mundo do cultivo, os desertores que fugiram logo antes da batalha seriam todos executados. Mas Long Shen estava apenas deixando-os escapar assim. Aqueles anciãos da seita ficaram extremamente gratos a Long Shen por isso, mas também estavam cheios de vergonha. A magnanimidade de Long Shen quase os deixou com vergonha de mostrar seus rostos. Quanto às recompensas, tanto faz. Cada pessoa que é capaz de ficar ao meu lado são meus irmãos. Estamos todos dispostos a desistir de nossas vidas, então quem se importaria com o valor das recompensas? Sorriu Long Shen. Os discípulos justos estavam todos cheios de orgulho. Sendo chamados de irmão por Long Shen, eles sentiram como se de repente tivessem ficado muito mais altos. No campo de batalha, Long Shen era como um deus da guerra, matando consecutivamente os principais discípulos inimigos e até matando um ancião corrupto. Ele até conseguiu lutar contra Enlil, um gênio que só aparecia uma vez a cada 1000 anos, e conseguiu cortar uma de suas pernas. Para ser chamado de irmão por esta figura praticamente inigualável como um deus, todos eles ficaram incrivelmente comovidos. Eles estavam dispostos a arriscar suas vidas com Long Shen. Eles nem hesitariam em sacrificar suas vidas. Olhando para aqueles olhares de adoração, Tu Fé suspirou emocionalmente. Esse era o poder do carisma de Long Shen. Aqueles ao seu lado lutariam alegremente por ele. Até os outros anciãos olharam para Long Shen com admiração. Long Shen era um líder nato. Ninguém mais tinha esse tipo de espírito ousado. Quando se tratava de recompensas, até mesmo os anciões não as viam mais com tanta importância. Isso porque eles viram a nova determinação nos olhos de seus discípulos. Eles acreditavam que depois de vivenciar essa batalha, aqueles discípulos com certeza teriam feitos incríveis no futuro. Na verdade, foi exatamente isso que Long Shen disse pouco antes da batalha. Aqueles que conseguissem sobreviver definitivamente se tornariam especialistas absolutamente incríveis. Isso foi especialmente verdadeiro para aqueles discípulos centrais. Todos eles despertaram suas marcas ancestrais. Seria impossível para eles não se tornarem especialistas incríveis. Tu Fé finalmente decidiu agir de acordo com os anos anteriores. Eles distribuíam prêmios para as várias seitas de acordo com quantos membros vivos eles tinham no final. Mas essas recompensas não seriam distribuídas imediatamente. O mosteiro teria que enviar as cabeças para o supermosteiro Xuantian primeiro e obter as recompensas de lá. Quanto ao que fazer agora, a primeira coisa a fazer era limpar o campo de batalha.
Eles tiveram que recolher os cadáveres dos discípulos corruptos também. Eles não podiam deixar seus cadáveres simplesmente caídos ali. Assim que os cadáveres desses especialistas começassem a apodrecer, isso desencadearia uma enorme epidemia. Eles tiveram que ser levados e queimados por eles. Depois que o campo de batalha foi limpo, um ancião se aproximou com um certo cadáver. Olhando para aquele cadáver, todos ficaram em silêncio por um momento. Aquele cadáver era o ancião corrupto que Long Shen havia matado. Dentro desta região, um especialista em forjamento de ossos de 8 temperamentos era um especialista que apenas o monastério Xuantian ou talvez o palácio Skywood tinha recursos para levantar. Além disso, mesmo o mosteiro tinha apenas 8 anciãos que estavam no nível deste ancião forjador de ossos de 8 temperamentos. Uma existência tão poderosa havia morrido para Long Shen. Isso chocou a todos. Aquele cadáver foi recolhido por Tu Fé. Foi o especialista em corrupção mais forte a morrer durante esta batalha. Um especialista em forjamento de ossos de 8 temperamentos continha uma grande quantidade de energia vital. Foi extremamente difícil matá-los. Mesmo que eles encontrassem outro especialista em forjamento de ossos de 8 temperamentos e fossem incapazes de derrotá-los, eles não poderiam simplesmente fugir. Então, em todos os anos de batalhas entre os caminhos justo e corrupto aqui, parecia que esta era a primeira vez que um especialista deste nível morria. E o mais inconcebível de tudo era que tal especialista não tivesse sido morto por alguém do mesmo reino que ele, mas por um discípulo que estava apenas no reino da condensação de sangue. Tu Fé decidiu enviar este cadáver para o supermonastério Xuantian. Se o supermonastério Xuantian descobrisse que um discípulo tão incrivelmente poderoso havia aparecido em seu mosteiro, eles definitivamente enviariam recursos infinitos, cuidando de Long Shen com toda a sua força. Depois de limpar o campo de batalha, os vários anciãos da seita levaram seus discípulos embora. Mas esses discípulos não saíram antes de se curvar respeitosamente a Long Shen. Essa reverência não foi apenas por causa de seu respeito por ele, mas porque eles estavam incrivelmente gratos a ele. Foi Long Shen quem mostrou a eles que tipo de pessoa era digna de ser chamada de cultivador. Long Shen era como um farol brilhante em seus caminhos de cultivo, iluminando o caminho a seguir e mostrando-lhes o que tinham que fazer para avançar. Quanto a esses bravos guerreiros que acabaram de travar uma batalha encharcada de sangue, Long Shen realmente se sentia tão próximo deles quanto irmãos. Long Shen acenou para cada um deles em despedida. Depois que todos saíram, apenas os anciãos e os discípulos do mosteiro estavam presentes. Long Shen de repente se virou para Tu Fé. Elder Tu Fé, sinto falta da minha casa. Quero voltar um pouco. Capítulo 269. Voltando para casa. As cortinas foram fechadas nesta batalha justa e corrupta. Esta batalha chocou os dois lados, e não havia ninguém que não soubesse o nome de Long Shen. Ele foi elogiado como o primeiro da geração júnior da prefeitura de Su. Embora ele estivesse apenas no auge da condensação de sangue, ele era incomparável no reino da transformação do tendão, capaz de matar favorecidos consecutivamente. Isso causou uma enorme onda dentro do caminho Karampt. Desta vez, eles alcançaram um nível de poder sem precedentes e trouxeram várias vezes o número de discípulos em comparação com antes.
Havia até 5 favorecidos que apareceram ao mesmo tempo. Esta geração foi aclamada como a geração mais forte. Eles esperavam que seus discípulos massacrassem completamente os discípulos justos. Mas quando Gideon trouxe de volta os discípulos dizimados remanescentes, todo o caminho corrupto desta região ficou estupefato. De mais de 20.000 discípulos, apenas 500 retornarão. Além disso, 3 de seus favoritos morreram. Aquele aclamado como um gênio que apareceu apenas uma vez em 1000 anos, em Lu, na verdade teve uma de suas pernas decepadas. Essa notícia chocou muito o caminho dos corruptos. Eles foram praticamente incapazes de acreditar neste resultado. Depois de fazer uma investigação detalhada, eles finalmente ouviram toda a história. O nome de Just Long Shen atingiu o terror nos corações dos discípulos corruptos agora. Isso foi especialmente verdadeiro para os discípulos corruptos que conseguiram sobreviver àquela batalha. Apenas ouvir seu nome os faria tremer da cabeça aos pés. A força de Long Shen causou muita pressão para os especialistas do caminho corrupto. Os superiores do caminho corrupto até realizaram uma reunião especial apenas para decidir como lidar com Long Shen. E o resultado foi que todos aqueles especialistas em caminhos corruptos votaram unanimemente que Long Shen não poderia viver. Caso contrário, ele definitivamente representaria uma ameaça fatal para eles quando amadurecesse. Eles distribuíram o nome e a foto de Long Shen para todos os vários poderes corruptos, e ele foi colocado em sua lista de mortes obrigatórias. De fato, os membros de alto nível do caminho corrupto desta região até enviaram a notícia para seus superiores. Afinal, o aparecimento de tal ameaça teve que ser informado aos superiores para que pensassem em uma maneira de matá-lo. Long Shen era um discípulo do mosteiro Xuantian. Sendo tão poderoso, ele definitivamente seria querido e protegido. Seria impossível para eles matá-lo secretamente. O caminho corrupto desta região precisaria emprestar a força dos superiores para lidar com isso. Enlu rapidamente deixou sua perna crescer com a ajuda de sua seita. Mas, embora suas feridas externas tivessem cicatrizado, a humilhação que sentia praticamente o enlouqueceu. Ele sempre foi aclamado como um gênio que aparece uma vez em 1000 anos. Ele nunca havia enfrentado uma partida no mesmo reino, e até mesmo o favorito achou difícil durar até 10 trocas com ele. Ele, que possuía a força para pular reinos e matar especialistas, na verdade teve sua perna cortada por um pirralho da condensação de sangue. Esse tipo de humilhação era inaceitável para ele. Depois de se recuperar, Enlu foi para o isolamento, enviando a mensagem de que assim que ele saísse do isolamento, ele cortaria pessoalmente as cabeças de Long Shen e Monian. Long Shen não se importava nem um pouco com a comoção dos caminhos justo e corrupto. Atualmente, ele estava correndo para Phoenix Cry, querendo se reunir com todos. No entanto, Long Shen não estava sozinho. Wild, Shuiao, Tangvaer e Little Snow estavam com ele. Originalmente, Tangvaer não planejava voltar com Long Shen. Mas, por algum motivo, Shuiao a puxou para dentro. Tangvaer não teve escolha a não ser seguir com o rosto vermelho. Long Shen podia sentir que aquelas duas garotas estavam agindo de forma estranha. Sempre que ele não estava prestando atenção, eles estariam sussurrando furtivamente sobre alguma coisa.
Long Shen tentou várias vezes investigar secretamente o que eles estavam falando, mas ele sempre foi notado por Shuiao. Como favorita, a força espiritual de Shuiao não era muito mais fraca que a dele. Além disso, depois de absorver a Dalmark daquele favorito, Tangvanger conseguiu reter milagrosamente seu poder, tornando-se também um favorito. Foi dito que favorecido continha um traço da sorte kármica do céu e da terra. Uma vez que você se tornasse um favorecido, você obteria as bênçãos do céu e da terra, permitindo que você cultivasse 2 vezes mais rápido com metade do esforço. Tangvanger disse que depois de ter absorvido aquela marca Dale e ter a ajuda dos Dales celestiais, ela começou a sentir uma afinidade muito maior com o Ti espiritual do céu e da terra. Ao mesmo tempo, ela também descobriu que sua energia eólica havia mudado, tornando-se incrivelmente poderosa. Pode-se dizer que sua sorte foi muito boa. Em comparação, depois que Shuiao matou seu oponente, ela imediatamente jogou o cadáver para Ezequiel. Ezequiel também tentou absorver a marca Dale daquela favorita, mas, infelizmente, ela falhou. Aquela marca Dale havia apenas parado em seu corpo por um momento antes de desaparecer. Quanto ao Wild, uma vez que matou seu oponente, ele também tentou absorver sua marca Dale. Mas ele também falhou. Dos 3, apenas Tangvanger teve sucesso. E assim podia ser visto que roubar a sorte kármica dos Dales celestiais dependia muito do acaso. A sorte kármica era extremamente profunda e misteriosa. Era quase ilusório e aparentemente inexistente. Mas foi definitivamente uma coisa real. Era simplesmente muito misterioso para entender completamente. Ei, sobre o que vocês dois estão sussurrando? Se você tem algo doloroso a dizer, apenas diga em voz alta para todos. Long Shen estava um tanto descontente. Long Shen e Wild caminhavam na frente, enquanto Shuiao e Tangvanger cavalgavam Little Snow, ficando bem atrás deles. Ocasionalmente, sua risada silenciosa e tilintante ressoava. Ao ouvir os resmungos de Long Shen, Shuiao riu e não respondeu. Tangvanger foi quem disse: seu canalha mau, você está infeliz por termos nossas coisas divertidas para conversar. Embora Long Shen parecesse descontente, ele realmente sentiu uma enorme pressão cair de seus ombros. Ele ficou aliviado ao ver que Shuiao não sentia nenhum ressentimento por causa da existência de Tangvanger. No entanto, ele estava extremamente curioso como uma garota bizarra e fogosa como Tangvanger era capaz de conversar tão alegremente com Shuiao, que normalmente não gostava de falar muito e era até um pouco tímido. Isso era inconcebível para Long Shen. Wild disse de repente: irmão Long, vamos nos apressar. Meu estômago está roncando. Vou desmaiar de fome. Desde que Wild acordou, ele saiu para comer. Ele praticamente enlouqueceu de fome. Ele nem se importava se era carne. Contanto que fosse comestível, ele o engoliria imediatamente. Todas as rações em seus anéis espaciais já haviam sido comidas por Wild. Mas, mesmo assim, o estômago de Wild ainda roncava constantemente como um tambor alto, fazendo-os rir de surpresa. Wild, o que havia com seu corpo mudando de cor naquela época? Perguntou Long Shen. A pele de Wild ficou vermelha naquele dia, e ele parecia uma fera desperta, liberando uma vontade que fez até Long Shen estremecer. Não sei.
De qualquer forma, sempre que fico com raiva, acabo despertando uma energia estranha. Essa energia é extremamente poderosa. Mas assim que eu usar essa energia, imediatamente ficarei faminto. Normalmente, se meu mestre não está ao meu lado, não ouso usar essa energia porque tenho medo de morrer de fome mesmo, explicou Wilde, sentindo-se um tanto contrariado. Segundo a explicação de Wilde, seu corpo escondia um estranho tipo de energia. E pelo que ele disse, parecia que a energia não vinha de seu corpo, mas de sua alma. Claro, essa conclusão foi adivinhada por Long Shen. Wilde não conseguiu explicar claramente de onde vinha essa energia. Toda vez que ele usava essa energia, Wilde passava vários dias sentindo como se estivesse morrendo de fome e precisando comer constantemente. Seu estômago parecia um poço sem fundo e, por mais que comesse, seria inútil nos próximos dias. Houve uma vez em que Wilde estava caçando e encontrou uma besta mágica de 4º nível. Em um momento crítico de vida ou morte, ele acabou usando essa energia. Como resultado, ele conseguiu matar aquela poderosa besta mágica, mas quase morreu de fome nas montanhas. No final, ele até comeu os ossos da besta mágica, só então conseguindo matar sua fome. Só de pensar naquele tempo, Wilde ficaria aterrorizado. A fome era facilmente capaz de enlouquecer um homem. Esse era um tipo de crueldade às vezes ainda pior do que a tortura. Foi especialmente verdadeiro para Wilde com sua constituição especial. Ele não usou nenhum chi espiritual quando lutou. Ele confiava apenas em seu corpo físico para lutar. Uma vez exausto, as células de seu corpo exigiriam comida de Wilde. Era por isso que o nível de fome de Wilde era inimaginavelmente maior do que o de uma pessoa comum. Antes de conhecer Long Shen, Wilde passou por períodos de fome, mas não foi tão ruim. No entanto, à medida que seu corpo ficava mais forte, aquela sensação de fome tornava-se cada vez mais insuportável. Não era que sua capacidade de resistir tivesse diminuído, mas que as exigências de seu corpo haviam crescido demais. Agora, ele praticamente precisava comer constantemente. Havia uma coisa boa sobre sua fome. Devido a ele acelerar seus passos em sua pressa, eles rapidamente chegaram ao Império do Grito da Fênix. Após outro curto período de viagem, a capital imperial apareceu na frente deles. Assim que Long Shen entrou na capital, ele causou uma grande comoção quando as pessoas vieram cumprimentá-lo. Long Shen viu muitos rostos familiares. Fat Yu, Shao Rui e os outros estavam todos presentes para dar um abraço em Long Shen com uma alegria louca. Long Shen naturalmente deu a todos uma saudação sorridente, mas disse que queria voltar para casa para ver seus pais primeiro. Ele fez uma promessa de sair para beber com eles mais tarde à noite. Fazia mais de meio ano que ele não voltava para casa. Olhando para o portão familiar de sua propriedade, Long Shen sentiu uma explosão de emoção. Os portões já haviam sido recém-decorados. Na verdade, todas as paredes haviam sido lavadas e pintadas de novo, e era como se toda a propriedade nobre tivesse sido transformada. Comparado com o quão desamparado era quando ele partiu, era completamente diferente. Long Shen estava prestes a abrir a porta quando ouviu a voz descontente de sua mãe lá dentro. Shen voltou. Eu definitivamente vou vê-lo agora.
Porque você deve me fazer esperar por ele aqui com você. Deixe-nos, mãe e filho, vermos-nos um pouco mais cedo. Você pelo menos conseguiu ver Shenner na fronteira, então você está à vontade. Mas nunca cheguei a vê-lo. A voz profunda de Long Tianxiao respondeu, isso é para o seu próprio bem. Tem muita gente lá, então é inconveniente. O grande portão foi aberto. Long Shen finalmente conseguiu ver aquela figura em que pensava dia e noite. Sua voz tremeu quando ele gritou: Mãe? A senhora! Long estava resmungando com Long Tianxiao. De repente, ao ouvir a voz de Long Shen, seu corpo tremeu e ela se virou apressadamente para ver a figura de seu filho parado ali. Ela não conseguiu mais conter as lágrimas. Shenner! Long Shen correu para o abraço de sua mãe, também chorando. Mãe, seu filho não tem sido filial. Embora a senhora Long possa não ser sua mãe biológica, Long Shen sabia que ela havia investido toda a sua vida nele, criando-o como seu filho verdadeiro. Eles não eram diferentes de uma mãe e filho biológicos. O fato de ele ter partido para enfrentar o mundo exterior causou um grande impacto na SRA. Long. E então, desta vez, quando ele viu sua mãe novamente, Long Shen estava cheio de culpa. Boa criança, não chore. É bom, desde que você possa retornar. Venha, deixe a mamãe ver se você emagreceu demais. A senhora Long gentilmente acariciou as bochechas de Long Shen. Ela viu que depois de meio ano ausente, aquela imaturidade em seu rosto já havia desaparecido, substituída por uma firme determinação. Ela exclamou: ótimo, meu filho realmente cresceu e se tornou um homem. Estou muito feliz. Mas também sei que você deve ter passado por muitas dificuldades durante esse tempo, então também sinto muito por você. Ah, se você tem mais a dizer, tem quartos lá dentro. Também há convidados esperando, lembrou Long Tianxiao. Só então a senhora Long notou que havia outros. Rapidamente enxugando as lágrimas, ela cumprimentou a todos e os trouxe para dentro. As primeiras palavras da boca de Wilde foram que ele estava morrendo de fome, então Long Tianxiao rapidamente disse às pessoas para começarem a cozinhar. Na verdade, ele até informou os cozinheiros imperiais para virem ajudar, porque todos sabiam o quanto Wilde podia comer. Entrando em uma sala, Long Shen estava segurando a mão de sua mãe quando sua expressão de repente se tornou estranha. Olhando atentamente para sua mãe, seus olhos estavam cheios de surpresa e alegria.